Há medos que nascem de coisas que já aconteceram, mas existem outros que chegam do futuro, de uma conversa que ainda não aconteceu, de uma conta que ainda não venceu, de um exame cujo resultado você ainda não recebeu, de uma porta que talvez se feche, de uma mudança que você não sabe se conseguirá suportar. Nada aconteceu ainda, mas dentro de você o sofrimento já começou. O medo do futuro tenta nos proteger, antecipando todos os perigos. A mente calcula possibilidades, repete conversas, imagina perdas, constrói respostas para perguntas que ninguém fez e chama isso de preparação. Mas muitas vezes não estamos nos preparando para o amanhã. Estamos apenas sofrendo hoje por muitas versões de um futuro que talvez nunca chegue. Tentamos controlar mentalmente aquilo que ainda não podemos tocar e terminamos exaustos diante de acontecimentos que existem apenas dentro de nós. Para quem vive longe de sua terra, o futuro pode parecer ainda mais incerto. Será que o trabalho continuará? Será que conseguiremos pagar as contas? Será que nossos filhos permanecerão próximos? Será que aprenderemos a viver plenamente neste país? Será que fizemos a escolha certa? Será que algum dia voltaremos? Você construiu uma vida em um lugar novo, mas sabe que muitas coisas não dependem de você. E talvez seja justamente isso que mais assusta: perceber que o futuro não obedece aos nossos planos. Existem momentos em que não podemos voltar ao que éramos, mas também não conseguimos enxergar o que seremos. O passado ficou para trás, o futuro ainda está escondido, e o presente se transforma numa espécie de corredor entre duas portas. Uma já se fechou, a outra ainda não se abriu. Talvez seja nesse espaço que o medo fale mais alto, porque não temos mais as antigas seguranças, mas ainda não recebemos aquilo que virá depois. A Bíblia conhece esse lugar. Israel deixou o Egito, mas ainda não havia chegado à terra prometida. Atrás estava a escravidão, à frente o deserto. Eles haviam sido libertos, mas ainda precisavam aprender a viver como povo livre. Quando a água faltou, tiveram medo. Quando a comida diminuiu, tiveram medo. Quando viram inimigos, tiveram medo. Em alguns momentos chegaram a desejar o retorno ao Egito. Não porque a escravidão fosse boa, mas porque o sofrimento conhecido parecia menos assustador do que uma liberdade imprevisível. O deserto retirou de Israel a ilusão de autossuficiência. Ali não havia celeiros, não havia colheitas, não havia caminhos seguros. A cada manhã o povo precisava receber o pão daquele dia. O maná não podia ser acumulado como garantia contra todos os amanhãs. Deus estava ensinando uma confiança diária. Não oferecia ao povo controle de toda a viagem, oferecia sua presença durante o caminho. Talvez nós desejemos um mapa completo, mas muitas vezes Deus nos concede apenas luz suficiente para o próximo passo. A presença de Deus não tornou o deserto previsível. Ainda havia fome, sede, cansaço, inimigos, dias em que o caminho parecia longo demais, mas Israel não atravessava aquele lugar sozinho. Havia uma nuvem durante o dia, fogo durante a noite, pão pela manhã, água quando tudo parecia seco. A promessa de Deus não era que nada difícil aconteceria, era que o deserto não teria a palavra final. E então vem Jesus. Ele encontra pessoas preocupadas com comida, roupa, trabalho e com o dia de amanhã. Não despreza essas necessidades, não diz que são imaginárias, mas pergunta: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar algo à sua vida? Jesus não nos chama à irresponsabilidade, chama-nos a reconhecer os limites do controle. O amanhã não está em nossas mãos, mas também não está abandonado ao acaso. Está diante do mesmo Pai que alimenta as aves e veste os campos. Talvez você esteja pedindo força para suportar todos os dias que ainda virão, mas Deus costuma conceder graça para o dia que chegou. O pão de hoje, a presença de hoje, a coragem para a conversa de hoje, a sabedoria para a decisão que precisa ser tomada agora. Não precisamos atravessar mentalmente todo o deserto uma única noite. Não precisamos carregar hoje
o peso de dores que talvez nunca venham. A fidelidade de Deus não é uma reserva que você precisa acumular. Ela se renova a cada manhã. Então, se você tem medo do futuro, não se condene por sentir medo, mas também não entregue ao medo o direito de contar sozinho a história do amanhã. Ele sempre imaginará um futuro sem provisão, sem ajuda, sem saída e sem Deus. A fé não afirma que conhecemos tudo o que acontecerá. Afirma que conhecemos aquele que caminhará conosco. Talvez você ainda não veja a terra prometida. Talvez enxergue apenas o deserto. Mas o Deus que o sustentou até aqui não desaparecerá na próxima curva. Você não precisa controlar toda a estrada. Precisa apenas receber a graça para o próximo passo. Porque o futuro pode ser desconhecido para você, mas não é desconhecido para Deus. E até chegarmos em casa, continuaremos caminhando. Não guiados pela certeza de que nada difícil acontecerá, mas pela promessa de que nenhuma dificuldade poderá nos separar daquele que atravessa o deserto conosco. Cartas do Exílio, episódio 6, para quem tem medo do futuro.